Deus quer falar conosco. Ele tem presente de Deus sendo desembrulhado, sendo aberto, igreja. Ô igreja, você que orou 3 anos, você que tem 3 meses que está orando, outros tem 4 meses, outros tem uma semana, está sendo desembrulhado, coisa linda, né? Eu recebo, Jesus, eu recebo, em nome de Jesus. Querido e glorioso Deus, está entregue nas tuas mãos, Pai querido, Pai amado, ainda hoje. Ele é diácono na tua casa. Mas eu creio, Pai querido, Pai amado, que em breve, no querer do Senhor, será um grande pastor para cuidar, rebanhar, Senhor, as tuas ovelhas, para trazer para perto no nome do Senhor Jesus Cristo, porque já está sobre a vida dele. Eu creio assim no nome de Jesus, ó Pai. Diante disso, ó Deus de Israel, vai tomando o teu servo na ousadia, meu Pai querido, tremenda da parte do Senhor. Mas eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor também guarda, verusca as crianças, meu Pai, os filhos dele, meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, vai guardando o trabalho, meu Pai, em nome de Jesus. Também abençoa esse tempo que o teu servo está em casa, Pai querido, que é o Senhor tratando com ele, falando com ele: conta o rolo, para de lavar a louça, conta o rolo, em nome de Jesus. Pai, eu creio que grandes coisas vai fazer o Senhor por poucos dias na vida deste casal, e eles vão poder testemunhar, Pai, que eles embrulharam o presente da Emanuel e vai contar a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém ou amém, igreja? Está sobre a vida dele. Deixa eu falar rapidinho com você. Depois no final, se você, eu quero vestir a camisa apostólica Emanuel, em nome de Jesus. Ainda tem algumas camisas lá atrás, algumas camisetas, né? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Ah, fica bem justo, papai explodir. Então, se você sentir no teu coração de pegar uma camisa, uma camiseta, vestir a camiseta, em nome de Jesus, eu vou ficar bem grata. Bem, já é R$12 a comum, e a extra GG, mais um G. Aí ele fala: é nóis. É nóis, né, Lei? Em nome de Jesus, essa é 13. É R$13. Então você ajuda a bispa aí, amém? Que a gente pode voltar, não se joga, esse cheque não pode voltar. Então eu acho bom você ficar com a camiseta, em nome de Jesus. Amém? Amém! Queridos, a paz do Senhor. Amém! Me ajuda um pouco aqui no retorno, por favor. Glória a Deus. Isso, glória. Você vai morar no céu desse jeito. Deus é filho. Abra sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Enquanto você procura Gênesis 28, verso 17, eu quero já externar a minha gratidão a Deus, primeiramente, por estar mais uma vez aqui. Quero agradecer também à bispa, pastora Sônia, e aos demais obreiros desta casa. Quero parabenizar a igreja, está tudo muito bonito, né? Deus tem honrado este povo, este ministério, a qual eu também faço parte. Eu disse para o irmão Rodrigo, eu acho, que eu queria pegar para a camiseta da Emanuel. Eu faço parte da Emanuel. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos aguentam ouvir uma palavra dura? Glória a Deus por isso. Vamos ler o versículo 17 então. Gênesis 28, 17 diz assim: e temeu e disse: qual terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, e você pode adorar o nome dele. Glória a Deus. Pode tomar sua assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Preste atenção, olhe para cá, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia
Bíblia vai nos dizer, em Gênesis 25, verso 19, que Abraão gerou Isaac, e Isaac casou-se com Rebeca quando tinha 40 anos de idade. E a Bíblia vai nos dizer que Rebeca, ela era estéril, ou seja, Rebeca não poderia dar à luz a filhos. E a Bíblia vai nos dizer que Isaac se indignou com aquela situação e foi logo buscar a presença do Senhor em oração. E a Bíblia vai nos dizer agora que Isaac, ele se prostra perante o nosso Deus e começa a orar diante de Deus, pedindo para que Deus abençoasse o ventre de Rebeca, para que Rebeca pudesse dar à luz a filhos. Ou seja, porque havia uma promessa sobre a vida do patriarca Abraão, pai de Isaac. Agora havia de se cumprir na vida de Isaac sobre a posteridade dos filhos de Isaac. Só que Rebeca era estéril, então Isaac começa a clamar a Deus, e a Bíblia vai nos dizer que Isaac começa a orar incessantemente, ou seja, ele perseverava em oração, porque ele sabia que uma hora Deus abriria a madre e ele seria pai de um filho. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer agora que Rebeca, ela gera um filho, e ela está na idade, quer dizer, Isaac está na idade de 60 anos, e Rebeca agora ela está gerando filhos dentro do seu ventre. E a Bíblia vai nos dizer que há uma grande confusão dentro do ventre de Rebeca, porque não era de costume naquela época haver gêmeos dentro de um ventre. Só que havia uma grande confusão no ventre de Rebeca. Rebeca fica espantada com aquilo e logo vai buscar a presença do Senhor, para que Deus venha mostrar para ela o que é que estava acontecendo dentro do ventre dela. E logo quando Rebeca busca o Senhor, a Bíblia vai nos
Aleluia. Ele vendeu a sua primogenitura para Jacó, porque ele não conseguiu resistir, devido a ele estar cansado. A Bíblia vai nos dizer, Mateus capítulo de número 4, que Deus leva Jesus em espírito ao deserto. E Jesus está no deserto e ele é tentado por 40 dias, 40 noites e teve fome. Quando ele teve fome, o diabo aparece para ele e diz assim: olha, transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Jesus diz uma resposta para ele: não viverá somente de pão o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Note que a primeira resposta que Jesus dá para ele é o não. E eu vim aqui nesta noite te dizer que você precisa aprender a dizer não às oportunidades da vida. Você precisa dizer não ao que o diabo tem te apresentado. Você precisa dizer não à fornicação. Você precisa dizer não ao pecado. Você precisa aprender a dizer não àquilo que o diabo tem te apresentado. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida nesta noite é muito melhor do que o diabo pode te oferecer. O que Deus tem para você é muito melhor do que o inimigo pode te oferecer. Eu quero que você olhe para esse irmão do lado que está do seu lado e cutuca ele. Vê se ele está acordado. Os irmãos estão bem despertos nesta noite. Cutuca ele, cutuca na visão aí. Pergunta para ele nesta noite. Pergunta para ele se você vai vender ou você vai querer aquilo que Deus tem para você. Você vai vender ou vai querer aquilo que Deus tem para você? Eu vim aqui nesta noite profetizar sobre a sua vida que o que Deus tem para você é melhor do que aquilo que o inimigo pode te dar. Olha para o irmão do lado aí. Fica bem o olho dele assim. Fala assim para ele assim. Repita comigo. Eu não vendo. Diga com vontade. Eu não vendo. Eu não troco. Eu não negocio. Porque o que Deus tem para mim é eterno. O que Deus tem para mim é eterno. Se você ainda não entendeu, eu vim aqui para te dizer: o que Deus tem para você é eterno. Para de ficar você aceitando as oportunidades que o inimigo tem proposto para você. Para de ficar aceitando um prato de guisado. Para de ficar aceitando um prato de pão e um pouco de água. Porque o que Deus tem para você é maná que desce do céu. O que Deus tem para você é uma mesa farta. E se você acredita nisso nesta noite, pode pegar que a mesa está cheia. É o que você precisa. É a fé, é a prosperidade, é a alegria, é a esperança. Deus tem para você nesta noite. Glória a Deus. Eu disse aos irmãos, os irmãos aguentavam uma palavra dura. A Bíblia vai nos dizer que Esaú ele não resistiu e vendeu a sua primogenitura. Logo, o texto vai nos dizer que Isaac fica velho, e devido a Isaac ficar velho, ele perde a sua visão e não sabe o dia que vai morrer. Então ele chama Esaú até o seu quarto e diz para Esaú: Esaú, busca para mim uma caça, das melhores caças, para que eu te abençoe com a sua bênção. Esaú sai e vai buscar a caça. Logo, a Bíblia vai nos dizer também que Rebeca estava ouvindo tudo. E devido a Rebeca estar ouvindo tudo, ela chama Jacó e diz para Jacó: Jacó, o seu pai vai abençoar Esaú com a bênção da primogenitura, Jacó. Logo ela diz assim: Jacó, vai entre os currais da nossa casa e pega uma das casas e traz para que eu faça um guisado muito gostoso para o seu pai, para que o seu pai venha comer e ele venha te abençoar. Jacó vai nos dizer que ele diz assim para Rebeca: mas será que se eu chegar perto do meu pai, ele não há de perceber que eu não sou Esaú, mas sou Jacó, devido eu ser liso e o meu irmão ser peludo? E a Bíblia vai nos dizer que agora Rebeca ela olha para Jacó e fala assim: não te importa, apenas faça o que eu te mando, porque se o seu pai te amaldiçoar, a maldição dele caia sobre mim. Jacó ele não teve coragem de se manifestar. Jacó ele não teve coragem de ser firme nas suas palavras. Jacó ele não teve coragem de dizer não à mãe dele. Logo a Bíblia vai nos dizer que Jacó ele vai atrás da caça. Tem muito crente hoje dentro da igreja, irmãos, que não consegue se manifestar, não consegue protestar a sua fé. É verdade ou não é? O inimigo ele põe propostas, o emprego põe propostas, o patrão põe propostas, muita gente põe propostas nas nossas vidas, mas nós não conseguimos nos manifestar. Jacó sabia que o que ele ia fazer errado, mas mesmo assim ele
desespero de uma tal maneira que ela ficou cega. Diga para o seu irmão aí, olha para ele, fala para ele assim, ó, o segredo não é ficar cego, mas é andar de maneira certa. Para andar no deserto tem uma maneira certa. Para andar dentro da igreja tem a maneira certa. Ela notou que a água acabou, a alegria acabou, o Espírito Santo acabou, porque ela estava andando de maneira desordeira, errantemente. Então ela ficou cega. Por que ela ficou cega? Porque ela saiu de casa com um cesto de pão e com um lote de água. Só que a Bíblia diz que a água acabou, mas ela ainda tinha pão. Você não deu glória a Deus, é porque você não entendeu. Eu vim aqui nesta noite profetizar sobre a sua vida. A água pode até ter se acabado, mas ainda tem pão para a sua vida. Ainda tem pão para o seu casamento. Ainda tem pão para o seu ministério. Ainda tem pão para a sua família. Ainda tem pão para a sua casa. Deus está falando para você. Você pode ter andado de maneira errada e não ter acabado, mas eu ainda deixei pão para você nesta noite. Deus ainda tem uma palavra para você nesta noite. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Quando Ele diz nada, é nada. A alegria não falta. Eu estou sentindo aí aqui nesta noite. Ele está falando para você. Eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Aleluia. Você está entendendo? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jacó lhe deu ouvidos à sua mãe. E é engraçado que Jacó ele pega a caça e traz para sua mãe e manda sua mãe fazer o guisado. Quando sua mãe faz o guisado, ele enche o seu corpo de feno de lã para enganar o pai dele. Quando ele chega diante do quarto do pai dele, na tenda, Isaac pergunta para ele: quem é que está aí? Aí Jacó responde: é o teu filho Esaú que trouxe aqui o guisado para que tu me abençoes com a tua primogenitura. Aí Isaac olha para Jacó, não sabendo que ele é Jacó, e diz assim: a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Olha para o teu irmão do lado aí, pergunta para ele: quem é você? Porque tem crente, bispo, que ele é o famoso 007. Você nunca sabe quem ele é. É verdade ou não é? Você nunca sabe quem ele é. Uma hora ele é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora ele tem voz de Jacó, mas o pelo está cheio de Esaú. Uma hora ele parece Jacó, mas na verdade, ah, meu Deus do céu, tem muito crente disfarçado. Aí o engraçado é que Isaac ele pergunta para Jacó: quem é que está aí? Sabe por quê? Porque o nome falaria quem ele era. Pergunta para o Senhor mais uma vez: quem é que está aí? Jesus quer saber nesta noite quem é você. Porque você pode me enganar. Você pode enganar a bispo. Você pode enganar o irmão do lado. Você pode enganar sua mãe. Você pode enganar seu pai. Mas você não engana o Deus que você serve. Ele te conhece. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não mudam? Porque nós não falamos para Deus quem nós somos verdadeiramente. Sabe por que, bispo, muitas coisas na nossa vida não são transformadas? Porque nós não falamos para Deus quem verdadeiramente nós somos. Deus está olhando para você, você está orando: Deus faz isso, faz aquilo, e Deus está perguntando para você: mas quem é você? Responde para mim quem é você. Hoje é noite de você agir com sinceridade diante da presença de Deus. Hoje é noite de você dizer para Deus quem realmente você é. Se você é mentiroso, fala para Ele que Ele te transforma. Se você é fofoqueiro, fala para Ele que Ele muda o seu jeito. Quem é você nessa noite? Deus está perguntando para você nesta noite. Diga para mim quem você é, que eu vou mudar seu nome. Diga para mim quem você é, que eu vou transformar sua vida. Diga para mim quem você é, que eu vou fazer uma nova história sobre a sua vida. Porque eu sou Deus que muda nome. Glória a Deus. Vê se o irmão do lado está disfarçado aí do seu lado. Vê se é ele mesmo. Vê se é ele mesmo. Vê se ele está disfarçado. É o 007. Porque tem crente que ele tem dois tipos. Isso. Ele chega em casa. Meu Deus do céu, Senhor. Se
Segura, bispo. Depois vem o chocolate, eu costumo dizer. Tem crente que é assim, irmãos. Quando ele chega em casa, ele abre o guarda-roupa dele, ele tem 2 tipos de roupa. O uniforme da igreja e a roupa que vai para o corpo. Você entendeu? É o cordeiro novo. Ele tem 2 tipos de roupa. Quando ele abre o armário, ele fala: não, essa daqui é para ir para a igreja. Porque se eu for assim, a bispa me põe de banco. E essa daqui é para barrar. Essa daqui é para festinha. Essa daqui é para a porta de casa. Papai, mesmo assim eu não tenho. Só que o engraçado é, bispo, que a Bíblia vai nos dizer que quando Nabucodonosor chama Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quais os nomes deles não eram esses, era Ananias, Azarias e Misael. Só que quando eles chegam diante do palácio, Nabucodonosor dá uma ordem para mudar o nome deles. E eles vieram de Judá. Quando eles chegam no palácio, a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor dá 2 tipos de ordem. Uma, eles teriam que comer dos manjares do rei. Outra, o nome deles teria que ser mudado. Só que Daniel propôs no seu coração e não comer os manjares do rei. Sabe por quê? Porque independente de ter mudado o nome dele, não mudaram quem ele é. Independente de ter mudado o nome dele, não deixaram de falar de onde ele veio. Sabe por quê? Porque quem é fiel em Judá é fiel também em Babilônia. Quem é fiel na igreja é fiel também no mundo. Quem é fiel, Deus está falando para você nesta noite. É noite de você aprender a ser fiel. É noite de você aprender a se posicionar. Porque quem é fiel em Judá é fiel também em Babilônia. Podem até mudar o nosso nome, mas não muda quem nós somos. Jacó engana seu pai. Passa-se alguns minutos e Saul chega com a caça. Faz o guisar, para na porta do mesmo jeito. Aí Isaac pergunta: quem é que está aí? Ele fala: Saul, seu filho, trouxe a caça para que tu me abençoe com a tua bênção da primogenitura. Aí Isaac diz: mas o seu irmão já veio aqui primeiro. Aí a Bíblia diz que esse Saul se enfurece e diz assim: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Aguenta um pouquinho, irmãos. Se você não conseguir dar glória a Deus, fala pelo menos ai. Tem gente aqui hoje. A Bíblia vai nos dizer que Saul ele coloca no seu coração em matar o seu irmão. Por quê? Porque tem pessoas que ele basta somente um erro para te condenar pelo resto da sua vida. Tem pessoas que elas só olham para o seu defeito. Se errou uma vez no passado, é motivo de ela te acusar o resto da sua vida. Esaú queria matar Jacó somente por apenas um erro. Só que Jesus é diferente. Diga para o seu irmão lá: Jesus é diferente. A Bíblia vai nos dizer em Lucas 7, versículo 36, que Jesus
manda Jacó fugir, porque sabia que o seu irmão ia matar, e não queria também que ele se casasse com as mulheres daquela terra, mas isso fica por uma outra noite. E Jacó, ele sai pelo deserto, pastor. É aqui que eu quero começar a ministrar. Quando Jacó sai pelo deserto, a Bíblia vai nos dizer que ele anda cerca de 60 quilômetros. E nessas cerca de 60 quilômetros que ele anda, a Bíblia vai nos dizer que a noite vem chegando e Jacó está cansado. Está cansado do que, pastor? Está cansado de fugir. Fugir do que? Fugir dos problemas, fugir da morte, fugir da dificuldade, fugir da luta, fugir daquilo que ele tinha aprontado, fugir daquilo que ele tinha feito. Então ele está cansado e ele está fugindo pelo deserto. Era assim eu e você. Nós estávamos cansados do mundo e nós começamos a fugir. Nós começamos a fugir do problema, nós começamos a fugir da dificuldade, nós começamos a fugir do desemprego, nós começamos a fugir da situação, e de repente nós estamos andando no deserto e nós vamos se cansando. A noite vai chegando e nós não sabemos o que vai fazer. Sabe por quê? Porque quando a noite chega você não sabe o que vai fazer, porque está tudo escuro. Se você anda no escuro, você anda esbarrando, você anda tropeçando, você anda caindo, aí você toma uma atitude de parar, e quando você para, você acha uma pedra, quando você para, você acha um lugar para descansar. A Bíblia vai nos dizer que Jacó ele para diante de uma cidade chamada Luz, a qual ele vai mudar o nome para Betel. Betel significa casa de Deus. Você parou na casa de Deus nesta noite. Você parou na casa de Deus nesta noite. Você parou no santuário de Deus nesta noite. Quando Jacó para diante da casa de Deus em Betel, a Bíblia vai nos dizer que ele pega uma pedra e descansa. Quando ele pega essa pedra, ele descansa. Sabe por quê? Porque é somente na casa de Deus que você acha descanso para a sua vida. É somente na casa de Deus que você acha descanso para a sua alma. É somente na casa de Deus que você acha descanso para o seu casamento. Jacó parou diante da casa de Deus e achou descanso. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados. Está cansado nesta noite? Eu tenho uma notícia de Deus para você. Você está tirando porque você chegou no santuário do Deus eterno. Deus está falando com você. Sabe como que Jacó percebeu que Betel era a casa de Deus? 4 sinais que tem dentro da casa de Deus que não tem no deserto. Primeiro, descanso. Ele estava fugindo e achou descanso. Ninguém consegue descansar cansado, com problemas e preocupações. Muitos têm que tomar diazepam, muitos têm que, aleluia, recorrer ao psicanaleu, né? Isso. Muitos têm que ir ao psicólogo, muitos têm que tomar remédio controlado. Por quê? Porque não acham descanso, não conseguem deitar nem no travesseiro de pedra e dormir. Mas Jacó deitou numa pedra e conseguiu achar descanso. Sabe por quê? Porque ele repousou sobre a pedra que é Jesus. Ele repousou sobre a pedra que é Jesus. Sabe por que as pessoas não entendem você? Uma hora você estava desesperado, uma hora você estava sem saber o que fazer, e de repente você veio para a casa de Deus e chegou na sua casa descansado, e a pessoa olha para você e fala: e a situação mudou? Não mudou. Mas como que você consegue estar descansado? É porque eu estou na pedra que se chama Jesus. Eu estou na pedra que se chama Jesus. Glória a Deus. Segundo sinal que você encontra na casa de Deus que você não encontra no mundo. Quando Jacó descansou, ele sonhou. Quando Jacó descansou, ele teve o quê? Um sonho. Quando nós estamos no mundo, nós não conseguimos sonhar. Mas quando nós viemos para a casa de Deus, Deus começa a dar sonhos na nossa vida. Você nunca sonhou com um casamento abençoado, mas hoje você quer casar. Você nunca sonhou, você nunca sonhou em ser um empresário, mas hoje você quer ser. Você nunca sonhou em ter uma vida próspera, mas hoje você quer ter. Sabe por quê? Porque Deus colocou sonhos sobre a sua vida. Deus colocou sonhos sobre o seu ministério. Deus colocou sonhos sobre a sua casa. Você não sonhava com nada, mas quando você veio para a presença de Deus, Deus te deu sonhos. Deus te deu
Eu poderia citar muitos que teve na Bíblia, mas eu quero citar um que todos conhecem já, José. A Bíblia vai dizer que Deus não sonha José, Juliana. E José, ele sonha que os seus irmãos se prostrariam diante dele, que o peixe dele ficaria de pé e os outros se prostrariam diante dele. E a Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos, eles vão cuidar das ovelhas. E Jacó, pai de José, fala para ele ir buscar os seus irmãos. Quando ele vai buscar os seus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando ele vai chegando, os irmãos olham para ele e falam assim: aí vem o quê? O sonhador. Aí vem quem? O sonhador. Sabe por quê? Porque os irmãos deles não sonhavam, mas José sonhava. Sabe por quê? Porque Deus deu sonhos para ele. Eu vim aqui nesta noite te dizer que Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar sonhos. Você vai sonhar com aquilo que você nunca sonhou na sua vida. Você vai sonhar com aquilo que você nunca quis na sua vida. Porque Deus, ele dá sonhos. As pessoas vão olhar para você e vão falar: aí lá vem ela, um sonhador. Mas é um sonhador que sonha na presença de Deus. É um sonhador que acredita em Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando José vai se aproximando, a primeira lição que Deus traz para um sonhador, sabe qual que é? Jogar ele dentro de um buraco. Quando José, ele cai dentro do buraco, a Bíblia vai nos dizer que os irmãos colocam ele ali dentro para ele morrer. Quando ele cai ali dentro, Deus dá a primeira lição para o sonhador ser humilde. Porque tem muita gente que sonha, recebeu revelação de Deus e já começa a pisar no irmão, já começa a caluniar o irmão, já começa a querer ser mais que o irmão. Aí Deus chega para José e fala assim: José, eu vou te ensinar uma lição. Desce no buraco que eu vou te ensinar a ser humilde. Sabe como que Deus ensinou para José ser humilde? Isso vem através de oração. A Bíblia vai nos dizer que quando José ele cai, ele está preso no buraco. No buraco, em volta dele, não tem nada para ele enxergar. A única coisa que ele consegue fazer, sabe o que é? Olhar para cima. A única coisa que José conseguiu fazer quando ele caiu naquele buraco foi olhar para cima. Deus estava ensinando para ele: olha, quando você tiver sonhos de Deus e as pessoas tentarem matar o seu sonho, olha para cima, olha para cima. Sabe por quê? Porque é de cima que vem o socorro, é de cima que vem o milagre, é de cima que vem o renovo, é de cima que vai vir a providência de Deus, é de cima que vem a mão de Deus para te tirar de todo buraco, de toda situação. Deus está falando para você nessa noite: para de olhar para o homem, para de olhar para baixo e começa a olhar para cima. Começa a olhar para aquele que te chamou. Aleluia. Aleluia. Jacó sonhou. Segundo, Deus lhe faz uma promessa. Terceiro, me perdoe. E Deus lhe fez uma promessa que ele seria bendito. Quando nós estávamos no mundo, não existia nenhuma promessa sobre a nossa vida. E as que existiam, não era certeza que iria se cumprir, porque o homem ele muda. O homem ele muda da noite para o dia. Ele diz para você: eu vou te ajudar hoje, e amanhã ele já diz: não vou poder ajudar mais. Então você não tem uma promessa sobre a sua vida. Só que Jacó ele chegou em Betel. Diga Betel. Diga Betel. Betel significa casa de Deus. Ou seja, Jacó estava na casa de Deus. Você está onde hoje? Onde é que você está hoje? Então existe uma promessa sobre a sua vida. Então existe uma promessa sobre a sua família. Então existe uma promessa sobre o seu ministério. Jacó chegou na casa de Deus, Deus começou a fazer promessas sobre a sua vida. Jacó chegou na casa de Deus, Deus começou a fazer promessas sobre a vida dele. Jacó não queria nada, mas Deus falou: eu vou fazer por você. Porque não fomos nós que escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu. A Bíblia vai nos dizer que Jacó ele chega diante daquela terra e Deus faz a primeira promessa para ele. Qual é a primeira promessa? Que você será bendito. Você vai ser bendito onde você pisar. Você vai ser bendito onde você trabalhar. Você vai ser bendito onde você quiser. Sabe por quê?
que Deus nos faz dentro da casa de Deus. Misericórdia. A Bíblia está dizendo que 366 vezes está escrito a palavra não, 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 não. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Todos os dias quando você acordar, Deus está olhando para você e está falando, não temas. Todos os dias quando você abrir seus olhos, Deus está falando para você, não temas. Não temas o quê? Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu te ajudo. Se passarem pelas águas, ali eu estarei. Se passares pelo fogo, também eu vou estar. Sabe por quê? Porque eu sou Deus que livra. Eu sou Deus que cuida. Eu sou Deus que ajuda. Eu estou sentindo Jesus aqui hoje. Deus está falando para você nesta noite. A primeira promessa é que a tua casa vai ser salva. A segunda promessa é que você não tem que temer, porque Ele é contigo. Ele queima os carros a fogo. Ele derruba o cavaleiro e o cavalo só para te dar vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós fazemos menção do nome de Jesus. Eita, não temas o que está por vir, porque Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aí você chegou em Betel. Chegou em Betel. Você achou descanso. Começou a sonhar. Começou a ter promessas sobre a sua vida. Aí Deus te dá uma visão, a qual a escada estava posta da terra para o céu, e os céus estavam abertos, e os anjos desciam e subiam. Ou seja, a casa de Deus está sempre com os céus abertos. É só um amém que você vai dar? A casa de Deus está sempre com os céus abertos, Ana Júlia. A casa de Deus está sempre com os céus abertos sobre a sua vida. E há anjos que estão descendo e estão subindo. Ou seja, tem anjo trazendo providência e levando adoração, trazendo milagre. Tem anjo descendo e subindo aqui nesta noite. O céu já se abriu sobre a sua cabeça. Olha para cima, que os anjos estão descendo e subindo. Está descendo para trazer livramento e está subindo. Para levar a sua palavra de adoração. Tem anjo descendo e subindo para te animar nesta noite. Agora, o engraçado é que anjo, ele tem asas, ou seja, ele voa. Ele poderia subir direto, mas o texto diz que ele sobe de degrau em degrau. Ou seja, Deus estava falando para Jacó: Jacó, eu já te dei descanso, eu já te dei sonho, eu já te fiz uma promessa e já disse para você que os anjos estão descendo e subindo. Só que para você chegar onde você tem que chegar, o seu alvo é o céu, porque a escada começa da terra para o céu. Não se iluda com essas coisas, porque o seu alvo ainda continua sendo o céu. O seu alvo ainda continua sendo as moradas eternas. Você pode ter casa boa? Pode, mas o seu alvo ainda é o céu. Você pode ter carro do ano? Pode, mas o seu alvo ainda é o céu. Você pode ter casa na praia? Pode, mas o seu alvo ainda é o céu. Deus estava falando para Jacó: Jacó, eu vou te dar tudo isso, mas continua olhando para o céu. E você vai subir como? Vai subir de degrau em degrau. Olha para o anjo, como que o anjo sobe. Ele sobe de degrau em degrau. Não adianta querer pular um degrau, não adianta querer subir 2 degraus. Você tem que subir de degrau em degrau, de libertação em libertação, de glória em glória, de vitória em vitória, de milagre em milagre. Deus está falando para você nessa noite: aprenda a subir de degrau em degrau. Não deu passo para a perna, começa a subir de degrau em degrau. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus faz mais uma promessa. O engraçado é que quando Jacó acorda, ele percebe que o lugar onde ele está não é um lugar comum. O lugar onde ele está não é um lugar passageiro. O lugar onde ele está não é um lugar onde ele foi muitas vezes. Não, o lugar onde ele estava era diferente. E aí nós entramos no texto que nós lemos,
ele começou a temer, porque ele sabia que onde ele estava pisando era a terra santa. Ele sabia que onde ele estava era onde Deus se manifestava. Será que você tem temor no seu coração nesta noite e já reconheceu que onde você está é a casa de Deus? Ele temeu e disse: quão terrível é este lugar. Aí ele disse: este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ele disse: aqui não pode ser outro lugar, a igreja da Manuel, senão a casa de Deus. Ele disse: a chama que não se acaba não pode ser outro lugar, senão a casa de Deus. Eu acho que você ainda não entendeu. Aonde eu sonho não pode ser outro lugar, senão na casa de Deus. Descanso para minha vida, eu não vou ter outro lugar, senão na casa de Deus. Promessa para minha vida, para o meu chamado, para o meu ministério, para o meu casamento, eu não vou ter lá no mundo, só não na casa de Deus. Agora se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está na casa de Deus nesta noite. Você não era nada. Você não podia nada. Para um minuto, um segundo agora. E pensa de onde você veio, quem você é, o que você fazia, aonde você estava e aonde você está nesta noite. Lembra 10 anos atrás? Lembra 5 anos atrás? Lembra um mês atrás onde você estava? E olha para onde você veio para hoje. Você estava fugindo, você estava correndo, você estava cansado, você parou na casa de Deus, você parou na igreja Manuel, Deus conosco, a chama que não se acaba. Mas Deus falou para você assim, ó: tira o seu fardo, porque o meu fardo é suave e leve. Você estava cansado? Pois eu tenho descanso e refrigério para a sua alma. Aí Deus falou para você assim nesta noite: você não tinha sonhos, não tinha perspectiva de vida, pode vir aqui para a casa de Deus, porque eu vou começar a te dar sonhos hoje. Você vai começar a sonhar como você nunca sonhou. Você não era ninguém, agora faz bolo até confeiteira. É assim ou não é, Juliano? A Bíblia fala: ah, meu Deus do céu. Outra hora era bandido e marginal, agora é trabalhador e homem de bem. Outra hora era prostituta, agora é serva do Deus Altíssimo. Alabarabassuri, Cobanarabaxé, Lebanarabasteri, Oderebanaраbassou. Você está diante da casa de Deus. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele assim: aqui é Betel. Olha para o irmão do lado, olha para ele e fala com vontade: aqui é Betel. Aqui é Betel. Aqui é a casa de Deus. É onde Deus te dá descanso. É onde Deus te dá sonhos. É onde Deus faz promessa. É onde Deus cuida de você. É onde os anjos descem e sobem e os céus estão abertos para você adorar. Deus é maravilhoso. Você já sabe onde você tem que recorrer. Você já sabe onde você tem que vir. É verdade. Você já sabe aonde é o teu lugar. Porque Jacó, ele faz um voto com Deus, dizendo que se Deus guardasse ele voltaria naquele lugar para agradecer a Ele. Eu quero chamar você nesta noite, que estava cansado de fugir. Eu quero chamar você nesta noite, que estava cansado de tanto problema, cansado de tanta luta. Os músicos me ajudam aqui, por favor. Preste atenção, olhe para cá. Os obreiros, estendam suas mãos e comecem a interceder. Fica ligado no culto. Eu quero chamar você que estava cansado de tanta prova e de tanta luta. Eu quero chamar